Mandalorianos, um povo guerreiro, forte, temido, originários do planeta Mandalore e possuíam um papel importante na história galáctica lutando contra os Jedi. Há milênios, Mandaloriano deixou de ser um povo específico para se tornar um grupo étnico, com base em clãs que englobavam várias espécies, ligados por uma cultura, crença e códigos. Em sua cultura, as famílias são chamadas de clãs. Cada clã operava sobre uma casa, e as casas eram clãs maiores que lideravam vários outros clãs diferentes. Durante as eras, diferentes tipos de Mandalorianos operaram através da galáxia e governando Mandalore. Dentre eles, os verdadeiros, os novos ou os Mandalorianos neocruzados. E nesse vídeo você verá todos os clãs Mandalorianos. A tribo, considerado um clã mandaloriano durante os eventos posteriores à queda do Império, e viviam através de uma estreita doutrina onde apenas um membro do clã podia sair do esconderijo por vez, para não serem descobertos. Eles faziam parte dos conhecidos como Filhos do Olho, um culto que praticava o arcaico caminho de Mandalore, prática que os impedia de remover seus capacetes. Além dessa tradição, eles tinham diversas outras que chegavam a beirar o preconceito e protegiam com punho de ferro os mais novos, nomeados como enjeitados, por acreditar em seu futuro do clã. Só existe um caminho. O caminho de Mandalore. Clã Avald, um clã que operou desde as Novas Guerras Sith, mais de 1000 anos antes da Batalha de Yavin. Uma praga mortal chamada Praga Cardoniana se espalhou por grande parte da galáxia, incluindo Mandalore, e matou quase todo o clã. Antes das Guerras Clônicas, todo o clã Avald estava sob liderança de Namberoya, se dividindo entre os novos, os verdadeiros Mandalorianos e o Olho da Morte. O clã Beroya atuava durante as Guerras Clônicas e fizeram parte do chamado Mandaloriano na revolta contra o Império Eterno, após a queda do Mandalor Artuloc, líder mandaloriano. Milhares de anos depois, o clã Beroya estabeleceu laços com o clã Avald, a ponto de elegerem o soldado veterano Namberoya como seu líder. Durante uma batalha contra um grupo de escravagistas aiguirianos, Nam foi dado como morto e sua filha adotiva, Vera Beroya, passou a liderar o clã Avald durante o início da Guerra Civil Galáctica. Os Mandalorianos Goran Bevin e Medrit Vassur se casaram e tiveram 2 filhos, dando origem ao clã Bevin. Goran era um caçador de recompensas e Vassur ferreira, e montaram a fazenda Bevin Vassur em Mandalore durante a Guerra Yuuzhan Vong, 25 anos depois da Batalha de Yavin. O clã Brailor era um clã antigo e existe desde antes das Guerras Mandalorianas. Suas origens são na cidade fortificada de Norg Brau. Um dos membros foi Brailor, um campeão do círculo de batalha durante as Guerras das Trevas, e diferente dos outros Mandalorianos, ele respeitava os Jedi como adversários e os estudava com a esperança de compreendê-los e vencê-los em combate. Rav Brailor, que atuava antes das Guerras Clônicas, e Nef Brailor, líder do clã durante a Guerra Civil Galáctica, foram outros membros. O clã Cadera atuou durante a Grande Guerra Galáctica e a Guerra Fria. Sob a liderança do Mandalor na época, se aliaram aos Sith na luta contra os Jedi e a República. Um de seus membros, Gikon Cadera, se opôs contra a decisão e acreditava que os Mandalorianos deveriam apoiar a República, como fizeram séculos antes, resultando na revolta contra o líder Mandaloriano e foram derrotados. Zikon foi para o exílio enquanto o clã permaneceu por anos com a imagem manchada e desonra em Mandalore por conta de suas ações. O clã Carid vivia em Mandalore e atuava durante a Segunda Guerra Civil Galáctica e era representado pelo mercenário Beltran Carid durante as reuniões do clã. O clã Khorne foi um dos clãs que ajudou Mandalore, a Vingadora, Shai Vizsla, na fábrica de droids do Império Eterno em Davanis. Membros do clã Deshra
conseguiram realizar a engenharia reversa em algumas tecnologias e desenvolveram seus próprios escudos durante a Guerra Galáctica e os vendiam pelo maior lance. O clã Deta estava ativo durante um tempo antes das guerras Yuuzhan Vong. 2 membros do clã, Suvar e Shan Deta, lutaram ao lado dos protetores mandalorianos e do Mandalor Boba Fett durante a expansão dos Yuuzhan Vong pela galáxia. Acabou a brincadeira. Vou precisar que se concentre. Formado durante a Era da Nova República, o clã Mudhorn foi o clã de 2 formado pelo caçador de recompensas Din Djarin e pelo enjeitado Grogu, de espécie desconhecida. Seu símbolo era o crânio de um Mudhorn, criatura que os dois derrotaram juntos em Avala 7, pouco após se conhecerem. Inicialmente, o objetivo era Din Djarin entregar a criança ao Império, após capturá-la como recompensa. Se afeiçoando à criança, Din decidiu mantê-la consigo e protegê-la, até possivelmente encontrar seu povo, que eram os Jedi. Após o próprio Grogu recusar os caminhos Jedi e voltar para o Mandaloriano, os dois acabaram formando oficialmente o clã, e Din decidiu adotá-lo, e ele passou a se chamar Din Grogu. O clã Eldar estava ativo durante o reino do Império em Mandalore. Um ano antes da Batalha de Yavin, o clã comprometeu lealdade à Lady Bo-Katan Kryze, ao lado de outros clãs na luta contra o Império Galáctico. O clã Esok era formado por mercenários à procura de trabalho em Dantooine durante as Guerras Sombrias. Tentaram ser recrutados por Mandalore o Preservador para se unir aos outros clãs. Esok, o líder do clã, recusou e tentou roubar o seu símbolo, a sua máscara, na tentativa de ser o novo Mandalor, mas acabou sendo morto. O clã Far fez parte da luta contra o Cavaleiro Jedi Revan quando os Mandalorianos invadiram a República durante as Guerras Mandalorianas. Durante a revolta contra o Império Eterno, membros do clã Far lutaram ao lado de Mandalore, a Vingadora, durante o ataque à fábrica de droides. O clã Fett foi um clã que existe desde as Guerras Mandalorianas. O nome Fett é uma transição básica da palavra Vent. Ao longo da história, os membros do clã variaram de simples fazendeiros a conquistadores de Mandalorianos neocruzados, além de mercenários e caçadores de recompensas. Foi um dos clãs que se dividiram entre os novos e os verdadeiros Mandalorianos. Os membros que optaram por essas antigas tradições fizeram parte do Olho da Morte, da Sombra Coletiva e depois ao Império. Clã Jedi foi um dos clãs que se dividiram entre os novos e os verdadeiros Mandalorianos. Os membros que optaram pelas antigas tradições fizeram parte do Olho da Morte, da Sombra Coletiva e depois serviram ao Império. O clã Intera atuou após as Guerras Mandalorianas e foi um dos clãs que se uniu a Gil-Kol-Kadera em sua rebelião contra o líder Mandaloriano. Após serem derrotados, o clã Intera foi aceito de volta por Mandalore e sua honra permaneceu intacta. O clã Jeban existiu um tempo após a Batalha de Endor e durante a Guerra Yuuzhan Vong. Um de seus membros foi Diunan Jeban, que durante 13 anos havia passado pelo ritual de passagem mandaloriano tradicional para a vida adulta. O clã Gendry existiu após as Guerras Mandalorianas e foi um dos clãs que partiram pela galáxia em busca da máscara mandaloriana roubada pelo Cavaleiro Jedi Revan. O clã Jaenis era um clã ativo durante a Guerra Fria. A maioria dos membros rastreavam remessas de mercadorias roubadas. O clã Kelborn foi um dos vários clãs que seguiram Gil-Kol-Kadera na rebelião contra a união entre Mandalorianos e os Sith. Eles foram aceitos de volta na sociedade mandaloriana e voltaram a fazer parte de sua respeitosa cultura. O clã Keldal foi um grande clã na cultura mandaloriana. Por conta de muitos membros serem grandes treinadores de combate, ensinaram gerações desde as cruzadas mandalorianas
O clã acabou sendo extinto, mas foi lembrado para sempre ao longo das eras. O clã Kryze existe desde antes do bloqueio de Naboo e foi dividido entre os verdadeiros e os novos Mandalorianos. Bo-Katan Kryze fazia parte de seu clã e, enquanto fazia parte do Olho da Morte, apoiava os verdadeiros Mandalorianos. Sua irmã, Satine Kryze, se tornou a duquesa e governante de Mandalore, sendo a líder do movimento Novos Mandalorianos, levando o planeta a uma era de pacifismo. Irei me opor à guerra por ela ser uma afronta à própria vida. O clã Locke existia desde antes da Grande Guerra Galáctica e seu membro mais famoso foi Artus Locke, o Mandalor, líder mandaloriano após desafiar e derrotar o anterior. O clã Locke foi fortemente atingido pelos ataques do Império Eterno durante a sua conquista à galáxia, e Artus Locke foi derrotado. O clã Lone atuou entre a época da Grande Guerra Galáctica e a Guerra Fria e eram liderados pelo Império Sith. A Cavi Spar, do clã Spar, pediu ajuda ao seu companheiro Zadik Clone para que unissem os clãs em nome das tradições mandalorianas e descobrir quem assassinou os membros de sua família. O clã Lone recusou a união para não se opor contra o Império Sith. Por conta disso, o clã Lone foi considerado desonrado por Mandalore. O clã Ordo foi um dos famosos clãs mandalorianos, mas vivia no planeta Ordo ainda no setor Mandalore. Caderous Ordo foi o seu membro mais famoso e líder do clã durante a rebelião de Dil com Cadera. Eles foram aceitos de volta. Durante a Guerra Civil Mandaloriana, os membros do clã foram divididos entre os verdadeiros, os novos Mandalorianos e o Olho da Morte. O clã Priest seguiu a ascensão dos novos e verdadeiros Mandalorianos, se dividindo entre eles. Priest, um de seus membros, era um homem bruto e violento. Foi um dos escolhidos por Jango Fett para treinar os clones. Ele pegava pesado com os soldados, acreditando que isso os amadureceria. O clã Hodak era conhecido por treinar panteras Ashal para lutar ao lado deles em batalha. Eles se orgulhavam de sua reputação destemida e nunca dispensavam esses animais, tanto que os adotaram como símbolo de seu clã. Clã esse que atuou durante a Guerra Fria. Clã Rook atuou durante o reinado do Império e foi um dos muitos clãs a se aliar à Lady Bo-Katan Kryze na resistência contra o Império. O clã Saxo foi um clã mandaloriano da Casa Vizsla. Eles se aliaram à Sombra Coletiva e ao Império. O clã foi considerado um traidor pela maioria dos clãs e casas após trair Bo-Katan, a líder legítima de Mandalore, e entregar o planeta ao Império. Após a morte de Gar Saxon, líder do clã e governador de Mandalore durante a Era Imperial, seu irmão Tiber Saxon assumiu ambos os postos. Diferente de Gar Saxon, Tiber não se importava com as tradições e leis de seu povo, apenas com a superioridade e lealdade às forças maiores. Eu sou o Império. Palpatine mostrou para mim o caminho para o verdadeiro poder. O clã Shahat era composto por humanos, Zabrax e Kalish. Eles lançaram um desafio aos defensores da República no planeta Nar Shaddaa. Ou eles os enfrentavam ou destruiriam as propriedades da República. No entanto, foram derrotados, seu enclave destruído e o seu líder morto. O clã Skirata atuava durante as Guerras Clônicas. O membro do clã Munin Skirata possuía um filho adotivo, Kal Skirata, que foi abandonado por toda a sua família. Antes do fim da guerra, ele adotou o Esquadrão Ômega, os Nus e o ex-Jedi Bardan Jusik como filhos e os ensinou as tradições mandalorianas. O clã Sornel existia durante as Guerras Mandalorianas e era composto apenas por Devaronianos. Eles se aliaram a Mandalore Supremo, que liderava o crescente movimento dos Neocruzados na galáxia. O clã Spa operava durante a Grande Guerra Galáctica e eram aliados do Império Sith. Eles lutaram na Cidade Galáctica em Coruscant
e sofreram muitas baixas nas mãos do mestre Jedi Kellyan Jarro. O clã estabeleceu a promessa de que os Jedi pagariam pelo feito. No entanto, foram acusados de crimes contra a Ordem Jedi antes de cumpri-la. Clã Tal. Até onde se sabe, sua história tem origem na Alta República e os últimos remanescentes do clã foram mortos pelo Império na Noite das Mil Lágrimas. Eles comumente utilizavam armaduras ancestrais e tinham rivalidade com o clã Vizsla. Clã Tenal. Atuaram durante a Guerra Civil Mandaloriana e se dividiram entre o Olho da Morte, os novos e os verdadeiros Mandalorianos. O clã Varad existia durante a Guerra Fria e eram conhecidos por serem agressivos e violentos entre a comunidade mandaloriana. Eles estabeleceram diversas bases secretas no setor Tamarin na orla exterior e se tornaram desonestos, atacando os planetas de governos aliados ou não. Clã Verminoth. Na Era das Guerras Clônicas, Claico Lervo era uma das únicas sobreviventes do clã. O clã Vevult viveu na capital de Mandalore durante a Segunda Guerra Civil Galáctica. O membro do clã Novok Vevult possuía uma casa que funcionava como uma oficina onde ele trabalhava. Após a morte de seus vizinhos, ele adotou Ges Orad, filho deles. No início, tiveram uma difícil convivência, mas com o tempo acabaram se aproximando. O clã Vizsla estava ativo durante a Era da Guerra Galáctica e da Guerra Fria. Durante a conquista do Império Eterno, muitos planetas foram bloqueados por sua frota, incluindo Rish, onde estava quase a metade dos clãs mandalorianos existentes na época. Lá, o clã Vizsla conseguiu sobreviver com mais êxito que os outros e foi onde Shai Vizsla foi escolhida como a nova Mandalor. Ela se tornou Mandalore a Vingadora. O clã Vizsla existe há gerações e um de seus membros, Tar Vizsla, se tornou o primeiro Mandaloriano na Ordem Jedi. Ele desenvolveu um sabre de luz único que mais tarde se tornou um símbolo da Casa Vizsla e da liderança de Mandalore. Antes das Guerras Clônicas, Pre-Vizsla era o novo líder do clã e do Olho da Morte na luta contra os novos Mandalorianos. Após a ascensão do Império, o clã Vizsla foi um dos aliados do clã Kryze na luta contra o Império e mais tarde para retomar Mandalore dos remanescentes imperiais. O clã Ren atuava desde antes das Guerras Clônicas e fazia parte da Casa Vizsla e das Corujas Noturnas, liderados pela Condessa Ulsa Ren. Eles foram obrigados a se unir ao clã Saxon durante a Era Imperial e precisaram provar sua lealdade e respeito às tradições após a filha da Condessa, Sabine Wren, fugir da Academia Imperial. Depois da derrota dos governadores Saxon, o clã Ren foi um dos muitos a se unirem a Bo-Katan Kryze na resistência contra a tirania imperial em Mandalore. E durante a Noite das Mil Lágrimas, todo o clã Ren foi dizimado, restando apenas Sabine como única sobrevivente. No final da guerra, o Império purgou toda a superfície do planeta, matando centenas de milhares. O clã Werda foi o clã que participou da Terceira Guerra Galáctica e Civil Mandaloriana. Quando a notícia do duelo entre Mandalore a Vingadora e Marechal de Campo Reta Kol se espalhou, o clã Werda optou por abandonar a facção mandaloriana e se aliar à corrente oculta de Kol. E esses foram todos os clãs mandalorianos registrados na saga. Comenta aí pra gente qual deles é o seu preferido. E claro, não se esqueçam de dar uma olhada no canal para assistir a outros vídeos sobre os Mandalorianos e sobre outros assuntos. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e nos seguir nas redes sociais porque isso é muito importante. Até o próximo vídeo e que a força esteja com você. Tem que largar o seu rifle. Sou mandaloriano. Armas fazem parte da minha religião. Então não vai ter suas peças de volta.